Abra suas Bíblias no livro do Apocalipse. Enquanto se abre, é fácil de achar, está lá no finalzinho, a não ser que a sua Bíblia seja aquelas antigas que tem o cantor cristão no final. Ainda é um desafio achar o Apocalipse com a Bíblia que tem um cantor cristão. Você vai lá para o final, volta, tu vai para João, vai para o hino 16, vai para João de novo e não acha o Apocalipse. Enquanto você abre, estamos falando sobre comunidade viva. Enquanto você acessa, enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero fazer algumas observações sobre o livro do Apocalipse. É o livro da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. É um livro que trata sobre as últimas coisas. Ele vai revelar de maneira evidente, em consumação, quem Cristo é. E apresenta pelo menos, de muitas formas, mas pelo menos, três figuras importantes. Jesus aparece ali como cordeiro, também aparece como rei, como juiz. Toda a narrativa, ela tem a figura de Jesus tratado aqui como o Cristo, como ungido, propositalmente, é claro. Toda a narrativa parte dele, inclusive quando ele está falando às igrejas. Há um conflito sendo narrado aqui no texto de Apocalipse. É um conflito, a princípio, entre o reino de Deus e o reino das trevas. Eu digo a princípio porque um combate verdadeiro nunca existiu entre trevas e o reino de Deus. Há um combate, há uma força empenhada pelas trevas contra a agência do reino de Deus, que é a igreja. Que fique claro. Então, Satanás promove perseguição, já promove, isso o texto nos revela, e isso irá agravando com o passar do tempo, até que, utilizando a figura bíblica, aconteça o parto e Jesus venha nos buscar. Está sendo apresentado nesse texto a justiça e a vitória final de Deus. Tudo estará sacramentado, Deus julgando a todos, e de fato o pecador e todo aquele que tem rebelião sendo condenado, e os que estão em Cristo Jesus recebendo a coroa da vida. Os santos serão recompensados pela perseverança, e Deus habitará eternamente com o seu povo. Então, quando disserem que todos os caminhos levam a Deus, a partir de hoje você concordará. Todos seremos julgados. O que vem depois é outra história, e a narrativa bíblica conta isso. Os que estão em Cristo Jesus receberão a coroa da vida, e os que não estão em Jesus receberão a condenação. Então o livro, ele vai começar, ele tem pelo menos duas divisões básicas. As cartas de Jesus às 7 igrejas, estão ali nos primeiros capítulos. Depois começam de fato os oráculos ali, as visões, melhor dizendo, que João vai tendo ali na ilha de Patmos. Então estamos falando de igreja, comunidade viva. É lógico que temos um objetivo. Se estamos tratando de uma comunidade viva, o nosso sonho é que Nova Betel experimente, a certa medida ou na totalidade que o Senhor desejar, o que é ser uma comunidade viva. E para entendermos o que torna uma realidade viva, ou o que torna uma comunidade viva, ou o que dificulta essa vida na comunidade, textos estão sendo expostos, e estamos passando pelas 7 igrejas do Apocalipse. E hoje não é diferente. Cristo conhece isso em todas as cartas, todas as 7 cartas do Apocalipse. Não confunda com as cartas de Paulo, nem com as cartas universais, ok? As cartas de Paulo são aquelas lá que você já conhece, normal, as igrejas. Essa carta aqui é Jesus falando às igrejas. Pegou a visão aqui? Vamos avançando. Cristo conhece a realidade de cada igreja. Fomos lembrados hoje pela manhã, que Jesus passeia entre a igreja, ou pela igreja. Logo, não é um cântico como esse que experimentamos agora avivado, que puxa o Senhor para o nosso meio, para Ele atuar. Muito pelo contrário, tais manifestações, elas acontecem
de maneira verdadeira e viva, porque aquele que é a vida já está no nosso meio. Então o Senhor conhece intimamente a igreja, inclusive Nova Betel, conhece as suas obras, conhece suas virtudes, os seus pecados, as suas lutas e os seus sofrimentos. E Cristo, nessas cartas aqui, está trazendo uma avaliação. Irmão, você consegue imaginar isso? Cristo olhando para Nova Betel e fazendo uma avaliação do que estamos vivendo aqui. É tenebroso, tá? Assim, pensar nisso de maneira efetiva. Que a gente olha aqui as 7 igrejas e esquecemos ou esvaziamos a ideia de que tinham pessoas congregando nessa igreja. Você imagina ali as igrejas que só tomaram críticas, como que isso aí ficou? Ih, tu era daquela igreja lá? Ih, rapaz, imagina essa situação. Fecha o parênteses aqui. Então, Cristo está avaliando, algumas igrejas recebem elogios, algumas outras repreensões, algumas duras e severas, todas elas são chamadas à fidelidade ao Senhor. Então, arrependimento, se todas são chamadas à fidelidade, o arrependimento do mau caminho e redirecionamento ao Senhor já fica aqui para nós como uma característica de uma igreja viva. E Cristo é quem recompensa aqueles que perseveram, aqueles que se mantêm nele, no Senhor. Então cada carta vai terminar com essa promessa ao vencedor. Aqueles que permanecerem fiéis receberão do próprio Senhor a sua recompensa. Então, o foco, querido irmão, visitante, seja bem-vindo inclusive, o foco destas cartas, desse início, desse preâmbulo aqui do texto de Apocalipse, o foco não está em somente fazer uma análise crua de quem começou com uma igreja correta, quem começou a trilhar um bom caminho, mas ela trata especificamente da manutenção daqueles que perseveram na fidelidade ao Senhor. Então, considerando essas realidades, eu quero ler com os irmãos 2 igrejas hoje à noite, nesse momento, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Começo em Apocalipse 2, de 8 a 12, o que Jesus, o Cristo, fala sobre a igreja em Esmirna. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Amém? O versículo 8 apresenta que Cristo é o primeiro e o último. Cantamos muitas vezes, Ele é o alfa, Ele é o ômega, o princípio e o fim. É aquele que vence a morte. A sua apresentação está clara, e logo no início desta carta, breve a essa igreja, Jesus está dando uma notícia maravilhosa para eles. Vocês já estão sofrendo, e se prepara, aperta o cinto, que está vindo mais aí. Fica firme, porque está vindo coisa pesada. Avançando no versículo 9, Cristo vai dizer que os sofrimentos não passam despercebidos para Ele. Jesus conhece cada sofrimento. Então notem, irmãos, conhecer Jesus nunca representou a ausência da aflição, mas claramente mostra que esta aflição está compartilhada com o Senhor. Jesus conhece esta aflição.
porque a aflição é essa. Esta é uma igreja extremamente pobre, materialmente. E pelo que dá para entender, ela não é pobre porque todo mundo é pobre numa região pobríssima, paupérrima, não. Provavelmente, pelo que dá para entender no texto, essa igreja sofre dificuldades financeiras materiais pelo simples fato de serem cristãos. Eu explico. Você vive num mundo que ainda não é tudo comprado. Você vive ainda de muito escambo. Se você tem eu esqueci como é que fala, não é fábrica não, uma coisa que faz tecido. Esqueci como é que é o nome disso. Um quê? Um tear? Ih, gente, tá bom, esse negócio aí, um tear, um negócio de tecelagem. Mas eu queria falar o nome da fábrica, mas tudo bem. Estou num momento sério aqui. Você tem um pano em casa e o teu amigo lá tem uma cabra. Você dá alguns metros de pano e ele te dá alguns litros de leite. Você vive do escambo. No momento que você se converte, eu não quero mais o teu tecido. Você entendeu? Então que você coma o teu tecido. Que você beba o teu tecido, porque a comunidade passa a te rejeitar. Então, mesmo que você tenha uma profissão, seja um pedreiro, um tecton como Jesus era, um carpinteiro, ninguém te contrata mais. Você passa a sofrer retaliações por ser um servo do Senhor. E essa igreja, além disso, sofre uma pressão religiosa, como ainda tem uns outros crentes lá perturbando que se dizem de Deus, mas são sinagogas de Satanás. No versículo 10, Jesus já começa a apresentar livramento. Se mantenham fiéis, porque eu tenho a solução. E a solução não é de ordem humana, ela é para a eternidade. O vencedor é aquele que permanece fiel, ou melhor, recebem a promessa da coroa do Senhor. Os que perseverarem receberão a coroa da vida. E o arremate no versículo 11 desse trecho, desta carta, é um arremate que nos participa dessa conversa. Veja bem, há uma fala direta à igreja e no final ele vai dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então há uma clara explanação, uma pulverização do que está sendo apresentado. O arremate está pondo: a mensagem se aplica a todas as igrejas. O vencedor, irmão que me ouve aqui em Nova Betel, é aquele que permanece fiel. O salvo não sofrerá a segunda morte. O que o texto está colocando é: irmãos de Esmirna, aguentem firme, vão matar vocês, permaneçam fiel até a morte, mas vocês não experimentarão a segunda morte, porque vocês receberão a coroa da vida. É nisso que cremos. Nós cremos nisso. Quais são as características dessa igreja? É uma igreja extremamente fiel ao Senhor, disposta a guardar a palavra do Senhor, disposta a não negar o nome de Cristo. Já falei, mas eu preciso repetir, com uma clara fragilidade econômica por causa de sua fé, vivendo uma marginalização social a partir do que creram. A perseguição tira a sustentabilidade dessas famílias. Eles sofrem retaliações constantes por causa do caminho de fé que escolheram. Diante desse cenário, Jesus exorta aqueles irmãos. E vocês, irmãos, já aprenderam no domingo passado, outros relembraram, que exortação não é briga, não é apontamento de erro. Exortação é apontar o erro e ensinar como é que faz. É assim que anda. Siga o meu exemplo. E Jesus está exortando, literalmente, a jogar a pessoa para cima. Pegar a pessoa, jogar para o alto, caminha aí, meu amigo. Jesus exorta essa igreja, dizendo: não tenha medo. Cristo adverte pelo risco do sofrimento real, iminente, e já acontecendo com eles, e dizendo que isso era uma espécie não, era meio de prová-los. Mantenham-se firme. Mas manter-se firme como? Acabei de dizer que Jesus está exortando. Está mandando esses pobres coitados serem fiéis até a morte. Sim, aquele que exorta é aquele que experimentou isso antes de todos. A manutenção de Jesus, da sua fidelidade ao Pai até a sua morte.
O que Jesus nos convida é para experimentar algo semelhante daquilo que Ele já promoveu. Então, quando somos chamados a sermos imitadores de Cristo, até mesmo essa situação está nesse escopo. É nesses casos extremos que evidencia-se um claro desapego da igreja por bens materiais. Irmãos, nós sonhamos em fazer a nossa fachada, e é de Deus, não é nenhuma crítica com relação a isso. Nós adoramos estarmos em Bangu e termos ar-condicionados. Nós temos um grupo de louvor maravilhoso e temos um som adequado. Nós temos uma estrutura ainda deficitária, mas queremos melhorar. Amém. Boa parte, perdoe, irmãos, boa parte do nosso esforço está em questões físicas e materiais. Mas, irmãos, olha só, e tudo isso é válido, faz parte. E não há crítica alguma. O que eu estou querendo dizer é que deixa estourar uma perseguição aqui em Bangu. Deixa o anticristo levantar, ou deixa os anticristos começarem a aparecer, deixa a opressão começar a chegar e começarem a matar os crentes. Nesse momento de grande perseguição, rapidamente entenderemos que tudo isso aqui está em segundo plano. Está conseguindo compreender? Todos os bens materiais, tanto pessoais quanto da igreja, ficam para trás. Se começarem a invadirem as casas matando os crentes, você vai pegar quem importa, a sua família, e vai fugir. A sua televisão ficou em casa, o carro ficou na garagem, se não der tempo de pegar. Tudo fica para trás. Então, nesses casos extremos, evidencia-se o desapego aos bens materiais, ou a esse apego. E aí o foco retorna àquilo que interessa. Enquanto todo mundo está à beira da morte, lembramos no sufoco de que aquele que permanece fiel, e eu quero deixar claro aqui para vocês, as famílias perseguidas não eram perseguidas por meros desconhecidos. Até hoje, em lugar de igreja perseguida, quem promove a perseguição parte de dentro de casa. O que tem de história de pai matando filho, filho matando pai porque se converte, marido matando esposa porque se converte, não está no gibi. Então, quando tratamos dessas pessoas daqui da igreja de Esmirna, que sofrem retaliações e perseguições, essas retaliações e perseguições começam dentro de casa. E essas pessoas lembram que o único que mantém a fidelidade a eles é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que providenciou salvação, que impedirá a segunda morte, mas aquele que foi fiel ao Pai, por amor a muitos, até a morte, para que tivéssemos vida eterna nele. Toda carta, ela vai apontando as falhas da igreja. Geralmente, Jesus logo aponta uma falha. Por exemplo, pela manhã, o Eric falou sobre a igreja em Éfeso. Igreja com bons elogios, elogios admiráveis. Mas há um claro apontamento. Vocês abandonaram o primeiro amor. Há um abandono claro de uma prática da igreja. Contudo, a essa igreja em Esmirna, não houve nenhum pecado específico sendo apontado. Não houve. A falha, na verdade, se podemos chamar de falha, é apenas a vulnerabilidade. O ponto frágil deles é a vulnerabilidade social e a perseguição que empurrou essa igreja para a marginalização. O chamado de exortação de Jesus, então, não é para um retorno à sã doutrina, é a perseverança em Cristo Jesus. É se manter firme no Senhor e entendendo que ainda são ricos apesar da pobreza, apesar da fragilidade. Eles são ricos no Senhor. Aquilo que há de mais precioso, a coroa da vida, estava garantido em Jesus. A igreja de Esmirna, embora frágil, está segura na soberania de Deus. E que paradoxo maravilhoso, e que é a cara do Evangelho de Cristo. A igreja mais vulnerável socialmente é a igreja que Jesus diz que está segura com Ele. Isso é maravilhoso. Capítulo 3, versículo 7
a 13. Igreja de Filadélfia, ou em Filadélfia. Agora você vai entender porque tem um monte de igreja chamada Igreja Filadélfia e quase não tem igreja de Sardes, Igreja Batista Sardes, Igreja Batista de Tiatira. Você vai entender agora porque tem um monte de Igreja Batista Filadélfia. Versículo 7, capítulo 3, versículo 7 em diante. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu darei, ou eis que eu farei com alguns dos que são sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo vocês. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu guardei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Versículo 11. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja a coluna do santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. No versículo 7, Cristo se apresenta como santo, o verdadeiro, aquele que possui a chave de Davi, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. A sua autoridade é incontestável, para judeu, para não judeu. Versículo 8 nos mostra que Cristo conhece as obras daquela igreja como os conhece de Nova Betel. E esta é uma igreja com uma característica maravilhosa. Ela é uma igreja fraca, que é um outro nome para pouca força. É uma igreja em que provavelmente as igrejas da região poderiam menosprezar, tratando-o com um desprezo, porque eles não tinham força para fazer grandes campanhas missionárias. Eles não tinham força para mandar dinheiro para a igreja que estava com fome em Jerusalém. Eles não tinham força para sustentar uma determinada igreja ou alguns pastores. Eles não tinham força para influenciar na sua comunidade, na sua sociedade. Mas, segundo o versículo 8, essa igreja não é reconhecida pela sua força. Ela é reconhecida positivamente por Jesus, porque ela guardou a palavra do Senhor e não negou o nome de Cristo. Para esta igreja, uma porta aberta está colocada diante dela. O versículo 9 nos diz que ainda existe ali uma oposição religiosa, parecida com a da igreja anterior que lemos, com Esmirna. Aqueles que se dizem judeus, mas são sinagoga de Satanás. De maneira muito intrigante, Jesus estabelece uma espécie de vingança, no sentido de reconhecimento público de que Deus está com eles. Porque todo mundo pode falar que esta igreja é fraca, mas Jesus faria com que reconhecessem que Jesus estava com eles. E o que é o mobilizador de todo o contexto é que essa igreja não nega o nome de Cristo, seu Senhor, e não nega a palavra, preservou a palavra do Senhor. Versículo 11 diz que Cristo breve virá, e a igreja precisa se empenhar em manter a característica da qual Jesus está elogiando. Eles têm que preservar isso até o final. E no versículo 12 diz que
não só haverá um reconhecimento terreno, como de alguma forma haverá um reconhecimento pela eternidade, recebendo uma nova identidade na Nova Jerusalém, recebendo o nome de Deus, uma coluna no santuário, e eles permanecerão eternamente na presença do Senhor. E o versículo 13 arremata, dizendo que o Espírito fala a todas as igrejas. A mensagem exige a atenção e obediência daqueles que já se demonstram fiéis. A promessa é para aqueles que permanecem fiéis no Senhor. As características dessa igreja de Filadélfia, não tem uma crítica do Senhor, mas as características salientes é a pouca força dela. Como pode a igreja mais robusta aos olhos do Senhor é a mais frágil aos olhos humanos? Isso deve tocar num lugar muito íntimo do nosso coração quando sonhamos com uma nova Betel grande. Grande para quem? Quando sonhamos numa nova Betel robusta, robusta para quem e para quê? Deve mexer no nosso coração com os nossos anseios. Essa igreja é considerada frágil por uns, grande para o Senhor, porque guardou a palavra, não negou o nome do Senhor e perseverou em meio à perseguição e à oposição, e receberam esta porta aberta. Diante desse cenário, Cristo os exorta: conserve o que você tem, continuem perseverando. Pode parecer que o trabalho é em vão. Eu fico imaginando um missionário no campo, numa igreja que ele trabalha e tem ali 7 pessoas, 11 pessoas, e matematicamente a gente já fica agoniado com aquela pessoa, quem está sustentando aquele missionário, e todo mundo criticando como pode não crescer. Todo lugar cresce, só aquele lugar que não cresce. O crescimento é uma boa característica do que a coisa está andando, mas não é só isso. E aí a gente fica olhando, criticando, e aquele missionário está lá. Enquanto ele está frustrado no pastoreio, irmãos, eu fico pensando, o pastor desta igreja recebendo esta carta. Por quanto este homem não deve ter se frustrado, pensando: Senhor, não sei mais o que fazer. A gente resiste às perseguições, às perturbações daqueles que dizem te amar, mas são mentirosos, sinagoga de Satanás. A gente persevera, a gente confia na tua palavra, e não há quem faça a gente negar o teu nome, mas essa igreja permanece fraca. E eu fico imaginando este pastor chorando diante do Senhor, recebendo esta carta, e ele percebendo que tudo aquilo que Paulo havia ensinado, tudo aquilo que João havia ensinado, os apóstolos haviam ensinado, passa a fazer todo sentido agora. É verdade, não é o que a gente vê, é o que o Senhor coloca sobre nós, é o que o Senhor espera da sua igreja, independente do resultado que ela pode promover. A igreja de Filadélfia é particularmente intrigante, pois não há repreensão registrada, não há pecado denunciado. Irmãos, vocês conseguem compreender isso? Deixa eu falar de novo. Jesus olhou para essa igreja e achou por bem que não era importante denunciar nenhum tipo de pecado naquela igreja. É algo extraordinário. Para ser sincero, é algo inimaginável. Que igreja fraca é essa, que é tão grande em santidade no Senhor, a ponto de Jesus não exortá-los sobre um pecado? Sua principal vulnerabilidade era sua pouca força, que em nada impediu do reconhecimento público e eterno da parte de Jesus o Cristo. Uma comunidade viva permanece fiel. Uma igreja viva permanece fiel, independentemente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Não importa as retaliações. Uma igreja viva, uma comunidade viva, ela permanece fiel, independente das circunstâncias, da sua robustez ou fragilidade eclesiológica. Você não pode dizer: eu até seria fiel, mas o meu chefe me persegue tanto quando falo de que eu sou crente.
Eu permaneceria fiel, mas aí eu não ganharia o salário que eu ganho, porque boa parte vem de um desvio que eu faço no caminho. Eu permaneceria fiel, mas a prova de engenharia de alguma coisa difícil, eu não consigo, não sei fazer. Eu permaneceria fiel, mas os vizinhos da igreja reclamam do som. Eu até permaneceria fiel, mas tem um amalequita do lado da igreja que denuncia a igreja mentirosamente para a prefeitura, apenas para perturbar. E toda vez que eu passo por ele, eu xingo ele. Ou pior, faço uma oração imprecatória para ele. Depois você pesquisa para saber o que é. Eu queria ser fiel, mas as coisas não saem como eu imagino. Você não pode dizer, eu seria fiel, mas Nova Betel nem consegue fazer diferença. Quem tinha que fazer diferença é a PIB de Bangu, que é a PIB de Bangu, não é a Nova Betel. Quem tem que fazer diferença é a Rio da Prata, que tem dinheiro, não a gente aqui. São coisas que a gente pensa que às vezes nem é verdade. E a gente fica nessa dinâmica de dizer que até seria fiel, mas nem vale a pena. Nossa igreja é fraca. Deixa que as igrejas fortes perseverem. Para a gente, o que a gente faz aqui tanto faz. A fidelidade ao Senhor não é circunstancial. Ela não depende das circunstâncias que se apresentam. A perseverança dos santos não é opcional. Uma comunidade viva, ela mantém a sua fidelidade. Fidelidade ao Senhor e à sua palavra. E perseveraremos até o final. Talvez a gente tenha alguma dificuldade de entender perseguição no Brasil hoje. Faz todo sentido. O Brasil não está num país onde acontece perseguição de fato. Se você se incomoda com perseguição de militância de Instagram, meu amigo, você não sabe o que é perseguição de igreja. No Brasil, ser perseguido, como a igreja de Esmina era perseguida, ou com retaliações sociais diretas, inclusive é crime. Você pode processar e ainda ganhar um dinheiro. Olha só. Aqui, ninguém entra na tua casa para dar uma surra em você, porque você postou no stories, Deus, eu tenho tantas bênçãos. Ninguém vai fazer isso. A falta desse tipo de perseguição não quer dizer que Satanás desistiu de perturbar essa igreja. A falta desse tipo de perseguição nua e crua não quer dizer que o diabo parou de trabalhar contra a igreja do Senhor que está no Brasil. Hoje a perseguição, por exemplo, posso dar uma delas, a seu modo, é um claro combate à ortodoxia. É a maneira que o diabo encontrou de perseguir uma igreja num país que não é perseguido. Você que é crente é tido como maluco para quem é crente. Porque você crê na Bíblia. Cometeu o grave crime de olhar para a Bíblia e dizer, isso é pecado, né? Está aqui na Bíblia. Grave crime. Os caras vendem a fé para serem aceitos e impõem... Eu vou parar de pedir perdão, tá, irmãos? Combinado? Eu peço um perdão para os próximos 30 minutos. Nem é isso que eu vou falar não, mas... Os caras vendem a fé para serem aceitos. E eles impõem ideologias sobre a igreja. Eles insistem em negociar as verdades bíblicas quando lhes convém. Porque quando a Bíblia concorda com a sua militância, a base que ele usa para militar é o texto bíblico. Como se não fosse o bastante o mundo não tolerar os que perseveram no Senhor e na sua palavra, as igrejas estão inundadas de pastores, professores, mestres, que são até mais ferozes na perseguição ao crente que permanece dizendo, a Bíblia é meu guia de fé e de conduta. Irmão Paulo, quem diria, irmão Paulo, 10 anos depois virou crime dizer isso. Os irmãos mais antigos, sempre dissemos isso. Ouvi o pastor Cedino dizer isso dominicalmente, e isso é algo normal. Acreditem. Você dizer isso, você é taxado de tolo.
Mas não é para ateu não, é para o crente que está do teu lado aí. Aí eles te rotulam. Se você disser que a Bíblia é seu guia de fé e prática, é o guia daquilo que você crê, de como você vive, eles vão te rotular. E agirão como se você não fosse capaz de alcançar o patamar de erudição deles. Você está dizendo essa besteira porque você não é erudito, como você não está entendendo. Então ele te olha assim como um qualquer um. Os não crentes, os falsos mestres, os falsos crentes, sempre verão o crente fiel como alguém que está adoecido, inclusive com seu intelecto adoecido. Eles vão te rotular e vão te chamar de um monte de coisa. Eles vão te rejeitar. Mas é claro, eu sei que essa rejeição deles não chega a uma morte física, mas pode estabelecer outros tipos de morte. Eu cito apenas duas aqui. Guardada a devida proporção, me entenda por gentileza. Morte moral. Você passa a ser o idiota. Ah, lá vem o crentinho falando que a Bíblia, que Jesus morreu por nós. Aí vem a pergunta, né? Morreu por quê? Não pediu para ser salvo. Aí ele está achando que está tirando uma onda, como se você não soubesse responder isso. Não pediu para ser salvo. Me salvou de quê? Outra morte, por exemplo, morte acadêmica. Tenta no CAPS, o mestrado, um assunto que resvale na teologia. Tenta fazer um mestrado pautado no matemático, que é cristão oficialmente. Você terá graves dificuldades. E cada um que consegue contando os milagres que o Senhor colocou, ministrou para que ele conseguisse esse lugar, essa vaga. E eu não estou demonizando faculdade não, só estou dizendo que isso acontece. Aqui no nosso país, nesse tempo, o crente fiel é visto como alguém incapaz de dialogar com a sociedade. Então, de certa forma, você é cerceado. Todo mundo dá opinião sobre tudo. Quando você vai dar opinião, não interessa, porque ele já trata a tua opinião como se você fosse um louco qualquer, um desmiolado, a sua opinião não conta. Talvez, querido irmão, você esteja experimentando isso com o seu marido. Quando você fala da sua fé, ele te olha de cima para baixo, desprezando, tratando a sua intelectualidade como morta, tratando a sua percepção cultural, estética, daquilo que é belo, daquilo que é bonito, daquilo que é moral, como se fosse ridículo. Talvez seja o seu vizinho te tratando assim, talvez o seu orientador do mestrado, talvez o seu próprio filho, talvez o seu patrão. Irmãos da Igreja Batista Nova Betel, assim como a igreja de Esmirna deve permanecer firme na sua fidelidade ao Senhor, mesmo no ambiente de marginalização, nós precisamos perseverar na nossa identidade, na identidade nova que recebemos de Cristo, porque nele a vitória final é certa. Esta vitória é garantida pelo próprio Cristo. Uma comunidade viva permanece fiel, mesmo em tempo de bonança. A carta a Filadélfia nos lembra que a fidelidade não é exigida apenas para a igreja que está sofrendo. A fidelidade do crente não pressupõe perseguição. Ela é uma fidelidade que não depende de nada. Só a fidelidade ao Senhor, nua e crua, posta sobre tudo. Há momentos, irmãos, que a igreja pode parecer que está numa relativa paz, que é o nosso caso aqui. Não há perseguição, a não ser quando fazemos algumas extrapolações como essa que eu acabei de fazer. Uma visível estabilidade, uma relativa paz nesses períodos. O maior perigo não é a perseguição em si, mas a acomodação da igreja diante desse fato. O cristianismo pode se tornar comum, pode se tornar corriqueiro. Me parece que é a nossa realidade hoje. Não posso falar pela igreja do Brasil, porque a igreja do Brasil eu não conheço. Eu conheço Nova Betel.
a realidade de Bangu no máximo. Me parece que esta realidade se aplica a nós. Ou um país onde a gente pode vir e cultuar. Eu posso transmitir o culto e colocar o endereço da igreja. Nesse tempo de relativa paz, a acomodação se torna um perigo. O cristianismo se torna comum, a vida cristã perde o senso de renúncia. Eu sei que muitos aqui já participaram de projetos missionários. Vocês vão me entender. A gente que já foi para projeto missionário sabe que no campo a gente se mantém muito mais fiel ao Senhor, fugindo das tentações e dos pecados do que na vida cotidiana. É ou não é? É o senso de renúncia. Porque você está numa situação extrema no campo, tu fala, se eu demole, o cara que endemoniar não sai, ainda vai debochar de mim. Que esse é o medo de todo evangelista, que vai para o campo missionário. Todo mundo expulsando, o demônio está lá. E quando tu estica a mão, ele diz, você não. Eu vi. Aí tu sai chorando, humilhado de lá. Esse é o medo. Aí, no campo missionário, tu não olha para o lado. Aqui, ó, anda na rua assim, ó. Qualquer coisa na rua, posso orar por você? Deixa eu orar por você, bota a mão na cabeça. Aí desembarca na Novo Rio, vem para Nova Betel. O que a gente faz? Passou. Tempo de bonança faz a gente perder o senso de renúncia e de perseverança. É nesse momento que a fidelidade passa a parecer um exagero. Este talvez seja o grande ponto da igreja de Filadélfia. Perceber que a fidelidade não era um exagero por falta de perseguição extrema. Quando alguém decide obedecer integralmente a palavra, você é rotulado. Na melhor das hipóteses, vão chamar você de fundamentalista. E por algum motivo, eles acham que isso é um xingamento. Porque se você fizer uma etimologia básica ali, fundamentalista é aqueles que têm práticas a partir do fundamento. Ah, eu gostei. Até gostei. E eles vão te chamar de fundamentalista, porque essa é a maneira dele dizer. Sabe quando você está discutindo com alguém e você não sabe mais o que dizer e você diz assim, seu louco, sabe o que você está dizendo? Você está dizendo para ele assim, agora qualquer argumento que você trouxer não é válido, porque você é louco. Então não vale seu argumento, não aceito mais. É a mesma coisa quando você começa a falar sobre as coisas do Senhor, a fidelidade às Escrituras, e alguém diz, você é um fundamentalista. O que ele está dizendo é que a partir de agora, tudo que você disser, não importa se tem a ver com a Bíblia ou não, eu estou rejeitando, porque você está num grau inferior a mim, você não está num nível de erudição. A fidelidade ao Senhor não pode ser abandonada, mesmo no tempo de bonança. Pensa num viúvo aí, o cara ficou viúvo. E aí o cara ficou viúvo, e aí começa aquele debate, né? Quanto tempo que ele já pode começar a namorar de novo? 3 meses é muito para um, é pouco para outro. 1 ano, já vi 2 anos depois o cara arrumar a namorada e disse, pô, nem esperou esfriar no caixão. Eu falei, gente, 2 anos. Então para cada um tem um parâmetro aí, tá tudo bem. Mas aí o viúvo, ele passou por esse negócio, ele arrumou uma namorada, aí ele fez um gabinete. Pastor, eu quero fazer um gabinete que eu arrumei uma namorada, e você sabe como é que é, eu tenho meus 55 anos. E aí, quais são os conselhos pastorais? E aprendemos no seminário, na aula de ministério pastoral, que no aconselhamento pastoral, ninguém precisa saber da tua opinião. No aconselhamento pastoral, você aconselha a partir do quê? Da Bíblia. Um dos pontos inevitáveis, não só esse, é o sexo fora do matrimônio. Amém, irmão? Aí você vai ter que dizer para esse homem que teve 30 anos de vida sexual ativa, que sexo fora do casamento é errado, é pecado e não agrada ao Senhor. Você acredita, meu irmão, que costumeiramente eu ouço crentes antigos dizerem, que exagero. Não, calma aí. A essa altura do campeonato, irmãos, a essa altura do campeonato. A santidade não tem idade. Santidade não é cheque pré-datado. Santidade não tem vencimento. O que era pecado ontem é pecado hoje. O que era pecado para um jovem é pecado para um adulto também. Em tempo de paz,
O cristão que defende os valores bíblicos, ele será taxado de legalista, inflexível, ultrapassado. Aí você vai fazer assim, tentando me pegar nessa. Pastor, mas antigamente tinha coisa que era pecado e não é mais. Por exemplo, a bateria. Na época do pastor fulano, a bateria era pecado. Agora tem bateria aí, e é isso aí, não é mais pecado. Eu vou dizer, irmão, nunca foi pecado. Só tinha um pastor desinformado dizendo que algo era pecado sem ser pecado. Você entendeu a diferença? Não houve uma adaptação do que é pecado do que não é pecado. Houve um claro abandono de coisas ridículas. Neste caso, querido irmão, já falei essa parte. Hoje, querido irmão, a pressão não é para negar a Cristo aqui no Brasil explicitamente. Até porque, dependendo do seu discurso, colocar Cristo na conversa é até cult. Você ser uma pessoa espiritual. Ser espiritualizado não está fora de moda, não. O que está fora de moda é ser um cristão que segue a Bíblia. Então, se você é um cristão e legal, você está numa dinâmica legal, falando que todo mundo quer ouvir, você é aplaudido. Então, a pressão que a gente sofre não é para uma rejeição pública. A pressão é para flexibilizarmos a nossa obediência em tempo de bonança. Essa flexibilização é tão profunda que abandonamos a Bíblia e não lemos. Então veja só, em alguns contextos a cultura te mata porque você não negou a Cristo. Mas no nosso contexto, crentes frágeis sucumbem enquanto tentam fazer parte da cultura. Eles vendem os seus princípios, vendem a sua alma, entregam ela a Satanás para serem aceitos pela cultura. A cultura, essa que deveria ser redimida pelo Evangelho. Não é a igreja que deve se adaptar à cultura. Não é a palavra que se adapta à cultura. O iluminismo esteve aí e muitos falsos crentes se apressaram em pegar a Bíblia e colocar sobre teste das verdades do iluminismo. O tempo passou. E todos aqueles, quando a gente vê os materiais, a gente estuda isso. A tentativa de adequar a Bíblia a uma teoria qualquer. Como crentes tentando adequar até hoje a Bíblia ao Big Bang. Você sabia que o Big Bang não é mais a teoria mais aceita entre a academia? Pois é, irmãos. E todo mundo tentando adaptar. Não precisa. O que não se sabe. Inclusive, se você é cientista, pesquisa. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, vai pesquisar, vai ver. Eu não tenho medo, porque assim que você descobrir algo, eu tenho certeza que vai, como até hoje acontece, apontar para o que a Bíblia já falou há muito tempo, desde sempre. Minha crítica, obviamente, não é a ciência, mas o esforço do crente em desesperadamente tentar adequar a palavra àquilo que o movimento histórico, cultural, político, social tenta impor sobre nós. Não. Nova Betel, como uma igreja viva, deve estar pronta para morrer por Cristo quando a perseguição chegar. Enquanto vivemos nessa relativa paz, o desafio é viver para Cristo todos os dias, sem abandonar as suas verdades. Permanecer então como sacrifício vivo. Agora fez sentido o texto de Romanos 12. Vivermos como sacrifícios vivos ao Senhor. É o culto racional, é agradável a Deus, melhor dizendo, já estou na parte final do texto. Permanecer como sacrifício vivo em uma cultura que valoriza o conforto acima da fidelidade. Este é o nosso desafio. Filadélfia nos ensina que uma igreja viva não é apenas aquela que suporta a grande perseguição. É também a igreja que permanece fiel em pequenas decisões diárias. Ninguém se importava com aquela igreja fraca. Por isso as perseguições eram mais brandas. Ninguém estava nem aí, é um movimento qualquer com meia dúzia de gente no quintal da casa de alguém.
E é lá que frutificou a fidelidade ao Senhor, nas pequenas decisões do dia a dia na vida de cada crente. É aquela que guarda a palavra, mesmo quando seria muito mais fácil negociá-la. É aquela que guarda o nome do Senhor, que conserva o que recebeu até a vinda de Cristo. A igreja viva permanece fiel em qualquer circunstância. Uma comunidade viva, ela permanece fiel em qualquer circunstância. Assim como a igreja em Esmirna permaneceu fiel mediante a sua vulnerabilidade e grande perseguição. Assim como Filadélfia, a igreja fraca, permanece constante nas pressões silenciosas e diárias. Precisamos, hoje, permanecermos fiéis ao Senhor. Vamos orar. Grandioso Deus, lê o texto da sua carta à igreja de Esmirna e à igreja em Filadélfia, pelo menos para mim é um tanto quanto constrangedor. Eu sei o quanto eu seria amassado se o Senhor escrevesse uma carta para mim e para Nova Betel. Eu clamo pelas suas infinitas misericórdias sobre nós. Que o Senhor conduza essa comunidade a arrependimento. Que o Senhor conduza essa comunidade a uns caminhos que venham glorificar o teu santo nome. Que se a perseguição chegar aos nossos muros, que sejamos capazes de permanecermos fiéis até a morte como o Senhor. E se pior do que isso, a bonança permanecer até o dia do Senhor, a relativa bonança, que o Senhor não faça com que, não permita que a gente perca o senso de perseverança em santidade. Muito pelo contrário, mesmo que não haja força vista em nós, mesmo que não tenhamos volume, mesmo que não tenhamos robustez social, cultural ou qualquer outro tipo de robustez, que o Senhor ache Nova Betel aprovada diante de ti. De maneira que sejamos bênçãos para esse lugar, não por nossa força, mas uma referência de fidelidade ao Senhor. Que o Senhor derrame graça sobre nós. E que sejamos, para a glória do seu nome, uma comunidade viva. É no nome santo de Jesus que oramos. Amém.